Graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Como é bom estarmos juntos para louvar ao nosso Deus. Da minha perspectiva, a igreja está lotada. Nos últimos 4 meses, haviam pouquíssimos. Agora tem um pouco mais, até o dia que o Senhor nos conceder a bênção de estarmos todos juntos. Quero te convidar a ficar em pé, fazermos uma oração, invocando o nome do nosso Senhor nessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós exaltamos o teu santo nome. Tu és o Deus santo, altíssimo, Deus poderoso, Deus verdadeiro, Deus maravilhoso, o Deus criador, o Deus sustentador, Deus salvador. Tu és aquele que coordena céus e terra. Tu estás acima de todos. Não há nenhum outro que se compare a ti. E nós, nesta noite, nos rendemos aos teus pés. E queremos juntos, Deus, adorarmos o teu santo nome. E confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, para sermos purificados pelo sangue do Cordeiro, o precioso sangue de Jesus. Nos ajude e nos abençoe a prestarmos um culto aceitável diante de Ti, Deus. Desde já nós te agradecemos porque estamos aqui nesta noite. E te agradecemos porque durante este tempo o Senhor tem cuidado da nossa igreja, o Senhor tem cuidado de nós. Deus, queremos te pedir que o Senhor nos visite nesta noite com graça, com misericórdia, derramando sobre nós o teu Espírito, Deus, nos enchendo do teu Espírito, Senhor. Nos abençoe nesta noite, Senhor. Abençoe os irmãos que estão em casa, que ainda estão impedidos de participarem. Que o Senhor os alcance também com a mesma graça e favor, Deus. Rogamos pelo irmão José Carlos, Deus, que se encontra hospitalizado, que o Senhor o visite com graça e amor, Deus, restaurando a sua saúde, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, Deus. Sê também com Alberto e outros irmãos que carecem de um toque do Senhor na área da saúde. Nos abençoe, Deus, abençoe o nosso país, rogamos pelo Brasil, que o Senhor tenha misericórdia desta grande nação, Deus, que o Senhor visite a nossa nação e avive o teu povo que habita nesta nação, Deus, vivificando a tua igreja no meio da nossa terra e abençoando assim todo o nosso país, Deus. Nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos ler o Salmo de número 100. Quero fazer uma leitura junto com os irmãos. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Se você tem outra versão, pode acompanhar a projeção do texto. Salmo de número 100. Nós vamos ler juntos todos os versos deste salmo. Os 5 versos. Vamos ler? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Eu quero convidar aqui a nossa irmã missionária Liz Lopes. Ela esteve servindo ao Senhor nos últimos 2 anos no navio Logos Hope e vai testemunhar um pouco do que Deus fez. E
do que Deus ainda vai fazer na vida dela. Amém. Amém. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, de estar aqui com a igreja. E eu tive o prazer de chegar ontem e a igreja abriu hoje, então é realmente graça de Deus, né? De poder compartilhar com vocês. Então, meu nome é Liz, para quem não me conhece, eu sou membro da ICE desde 2016, mas eu também sou parte da agência missionária Operação Mobilização, e esse é o nosso propósito, que é queremos ver comunidades vibrantes de seguidores de Jesus entre os menos alcançados. Então, é uma agência missionária que está em mais de 100 países, e um dos ministérios é o Logos Hope. Eu acredito que alguns irmãos tiveram a oportunidade de visitar o navio. Eu estive desde 2016 a 2020, então foram 4 anos. Nos 2 primeiros anos eu servi como marinheira e nos outros 2 anos eu servi como a parte de logística, que a gente chama de equipe de avançada. Então eu servi na África, na América do Sul, no Caribe e também na América Central. E agora, o Senhor, mesmo diante da pandemia, o Senhor me chamou para fazer um ministério que vai ser na região andina, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Vai ser um ministério com adolescentes. Também vai ser um ministério que vai abranger todos esses países. Eu não tenho muita informação do que vai acontecer exatamente nesse ministério ainda, mas eu peço aos irmãos que orem por mim. E eu trouxe também alguns motivos de oração. O próximo, por favor. Não vou passar. Tá. Os motivos de oração, eu queria que a gente orasse um pouco pelo navio, porque o navio, devido à pandemia, teve que parar todo o ministério, porque é um navio aberto ao público, ou seja, muita aglomeração, né? Então, infelizmente, eles estão parados já há 5 meses, então eu queria que a gente orasse por toda a tripulação e por todos os missionários que estão ali. São cerca de 400 pessoas que estão em quarentena eterna. Então, eu queria que a gente orasse por eles, que o Senhor dê a eles força e ousadia mesmo para continuar ali. E eu também queria que a gente orasse por esse ministério com adolescentes, que eu vou começar em breve, ainda esse ano. Então, que o Senhor possa me capacitar, me dar direção e também capacidade para fazer esse ministério. E também orar pela minha saúde, pelo meu sustento, pela minha vida pessoal, que os irmãos orem por mim, porque eu sei que eu não teria feito esses últimos 4 anos sem a oração da igreja. Eu sei que essa é a principal fonte de suporte que eu tenho, é a oração dos irmãos. Então, se o pastor pudesse orar. Convidar aqui o pastor Valdenberg para orar pela Liz. Nossa igreja tem sido abençoada por Deus e nós temos participado do sustento de vários missionários. A Liz é uma das missionárias que a nossa igreja participa, e tudo isso, você que contribui, é participante da obra que é feita em todos os cantos do mundo. Então nós vamos ainda esse ano enviar a Liz para essa missão ali naqueles países, e ela estará lá representando a Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos, para espalhar o reino de Deus. Olha que bênção. Graças ao envolvimento dos irmãos. Vamos orar, em seguida também teremos um momento de dízimo e ofertas. Então, os irmãos terão oportunidade também de trazerem os seus dízimos e ofertas. Pastor Valdenberg. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, voltamos os nossos olhos e a nossa voz para o Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é o Deus de toda a seara. O Senhor é que chama, o Senhor que envia, o Senhor que capacita o teu povo no meio do campo. Os desafios são grandes, a seara é grande, mas maior é o Senhor da seara.
Por isso, obrigado por esta porta que o Senhor abriu para a tua serva Liz. Muito obrigado. O Senhor a está chamando para uma nova experiência, um desafio diferente. E nós pedimos que o Senhor a acompanhe. Seja com ela, ó Deus, em toda essa terra andina por onde ela passar, que ela semeie o evangelho do Senhor. E que a tua palavra na boca dela crie vida no coração das pessoas. E que possa fazer tudo aquilo que está no teu coração para este povo. Abençoe a sua saúde nesta mudança de cultura, de clima. Seja com ela. A abençoe, ó Deus querido, dando a ela toda a segurança de servir um Deus poderoso. Confiamos isso a Ti, com gratidão, com alegria, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Aqueles que puderem se colocar de pé. Agradeço por
Jesus,
Por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, homem me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do teu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vive, sou de Queremos agradecer, ó Deus, durante todo esse período em que nós estivemos afastados daqui fisicamente, mas não afastados espiritualmente, ó Deus. Que esses irmãos, que os nossos irmãos possamos estar juntos, possamos estar próximos, os de perto, os de longe, aqueles que nos assistem pela internet, aqueles que estão impedidos, aqueles que estão doentes, aqueles que precisam, ó Deus, da Tua cura, aqueles que precisam ser sarados pela Tua mão. Nós clamamos por todos esses. Nós clamamos pelas nossas vidas, pela nossa segurança. Nós clamamos, ó Deus, pelo Teu cuidado sobre a Tua igreja, sobre essa comunidade que Tu amas e que nós temos, ó Deus, o Teu amor sobre nós. Nós desejamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito habite sobre nós, permaneça sobre nós, fique conosco nos nossos lares. Ó Deus, nos acomode,
nos dê o silêncio. Faça-nos, ó Deus, ouvir o Teu servo. Faça-nos, ó Deus, entender a Tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam prontos, ó Deus, neste momento. E que nós possamos testemunhar o Teu amor. Possamos enfrentar cada dia, cada segundo com a Tua mão sobre nós. Nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bem, louvado seja o Senhor por esse momento. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que está aqui, e também os que estão em casa, para abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4 até o verso 17. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem ou nas suas Bíblias ou na projeção. Gênesis 2, de 4 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis aqui o teu povo e a tua palavra. Sabemos que ela é que é poderosa. Sabemos que ela vem do Senhor para nós. Por isso, abra a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos as maravilhas da tua lei, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, tenho trabalhado a exposição inicial do livro de Gênesis, lembrando que este livro foi escrito por Moisés, inspirado por Deus, quando o povo sai da terra do Egito e está em direção à terra prometida. Nesse ponto, Moisés escreve o livro de Gênesis, em algum momento dos 40 anos no deserto. E nós precisamos entender que tanto Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são os livros dados por Deus para discipular o povo de Deus que estava saindo do Egito, porque é muito fácil sair do Egito, o problema é tirar o Egito do povo. E esses livros então foram escritos e dados ao povo para que o povo de Deus soubesse o que era ser povo de Deus. E nós, como precisamos
entender o que é ser povo de Deus. Saímos do império das trevas e fomos resgatados para o reino do Filho de Deus, o reino do amor de Deus, mas precisamos igualmente aprender a viver como povo de Deus. Por isso o livro de Gênesis é fundamental nesse sentido, para nos ensinar a entender o que significa ser povo de Deus. E interessante observarmos que nos nossos dias, assim como em todas as épocas da história, há uma busca por significado, por sentido. O que significa a nossa existência? Qual o sentido de viver? Qual o propósito de existirmos? As pessoas estão em busca disso. Já dizia aquele cantor do passado, ideologia, eu quero uma para viver. Os homens estão em busca de algo que faça sentido, que dê sentido à vida. Alguns buscam isso em uma relação de trabalho, outros em uma relação amorosa, outros em qualquer outro envolvimento político ou social. Mas nós sabemos que Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou para servi-lo em um relacionamento de obediência amorosa. Esse é o propósito da criação, é para isso que fomos criados. E olha como esse texto destaca exatamente essa verdade. Olha o verso 4 e o verso 5. Esta é a Gênese, é o início dos céus e da terra quando foram criados pelo Senhor Deus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Veja, nós estamos num cenário em que Deus está formando os céus e a terra, e os dias da criação que nós vimos na semana passada, e aqui está a criação a ser desenvolvida, e ela ainda não está plenamente desenvolvida, porque duas coisas não tinham acontecido: não havia chuva e não havia homem para lavrar o solo, para desenvolver a boa criação. Então, olha só o texto, então, é como se nós disséssemos, por causa disso, no verso 7, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, passou a ser um ser que vive, um ser existente. Deus nos criou para servi-lo de vários modos, mas aqui em especial, cuidando da sua boa criação. Olha, vai um pouquinho para o verso 15. Olha o que diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Esta é a ideia. Nós fomos criados para servir a Deus. Precisamos então entender que o motivo da criação é o serviço a Deus. Há alguma dificuldade nisso. Algumas pessoas preferem acreditar que nós passamos a existir de um macaco, de sermos criatura de Deus. Por quê? Porque se nós existimos de um macaco, não existe um criador. Nós passamos a existir de um processo autocriado, autoformado. Então, não precisamos servir a ninguém. Nós somos os nossos próprios donos nesse sentido. Mas a Escritura diz de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos formou. E olha que detalhe interessante: do pó da terra. Quão insignificante é o pó da terra! Nós pisamos no pó da terra todos os dias, mas o Senhor Deus pega algo que é insignificante e forma o ser que Ele escolheu, colocar a sua imagem e semelhança, e forma o ser humano como a coroa da sua criação. E Deus então nos forma do pó da terra, para que nós o servíssemos, para que nós vivêssemos não segundo os nossos próprios pensamentos,
mas segundo os padrões que ele estava estabelecendo desde o início do mundo, na sua criação. Nós fomos criados por Deus, do pó da terra, o que nos leva a enxergarmos a nós mesmos com muita humildade. O que é o pó da terra? Mas Deus pega o pó da terra e nos cria, e cria a humanidade. Como é maravilhoso olhar para a boa criação de Deus. Existiu um rei muito poderoso, o rei da Babilônia, o maior império de sua época. O nome dele, Nabucodonosor. Esse homem se exaltou sobre os demais homens em poder e glória, mas Deus o humilhou. Lembram da situação descrita lá em Daniel? Quando Deus faz o grande rei do império se tornar como um animal, e Deus humilha aquele homem, e diz a Escritura que Nabucodonosor passou a viver com os animais, e os seus cabelos ficaram como cabelos de águias. Eu não sei como é isso, mas eu acho que não é boa coisa. Ele ficou com as unhas como das feras selvagens. Ele viveu entre os animais como um louco, como um animal. E Deus o estava humilhando até o ponto que ele reconheceu o Deus verdadeiro. Que coisa! Nos nossos dias, nós preferimos ser chamados de animais racionais a nos submetermos ao Deus Criador. Mas Deus exalta o que se humilha e abate o que se exalta. Portanto, precisamos olhar para a criação e saber que somos pó. Deus nos criou para servi-lo. Deus nos criou com o propósito de vivermos para Ele, não de vivermos para nós mesmos. O grande segredo da vida é parar de olhar para si mesmo e passar a olhar para o Criador. É como nós precisamos sair daquele mito de Narciso. Os irmãos já ouviram aquela história de Narciso, que o grande perigo de sua vida era contemplar a si mesmo num espelho. Então a sua mãe recebe a orientação de jamais deixar que ele se olhe no espelho. Mas um dia Narciso está caminhando e ele passa à beira de um rio e ele se contempla. E ao se contemplar, ele se cega e não consegue contemplar mais nada além de si mesmo. E ele é destruído pelo seu próprio desejo de viver para si mesmo. Nós somos chamados para viver para Deus, o Criador. O propósito da nossa existência não é vivermos para nós mesmos, mas vivermos para o serviço do Criador, que nos criou do pó da terra, para vivermos em serviço a Ele, desenvolvendo e cuidando da sua boa criação. É interessante esse texto, porque ele também nos dá uma perspectiva correta a respeito do trabalho. Já pararam para pensar nisso? Deus nos criou para trabalhar na sua criação, para ser o seu representante na terra. Deus poderia fazer as coisas muito melhor do que nós. Já viram aquela ilustração do pai que chama o filho para lavar o carro? Eu me lembro, hoje é dia dos pais, e algumas vezes meu pai me chamava para lavar o carro com ele. Irmãos, eu dava mais trabalho para o meu pai. Ele conseguiria lavar o carro muito melhor sozinho, mas por algum motivo, ele queria lavar comigo ali. E ele compartilhou a tarefa de lavar o carro comigo. E eu ia ensaboar e ensaboava errado. E depois ele tinha que ensaboar o que eu já tinha ensaboado. Nós mais atrapalhamos do que ajudamos. Mas Deus, de maneira maravilhosa, decidiu, irmãos, nos fazer cooperadores com Ele, os seus representantes, para cuidarmos da sua boa criação, do mundo criado. Deus nos criou para servirmos cuidando e desenvolvendo a sua boa criação. Em outras palavras, Deus nos criou para trabalhar. Essa é a teologia do trabalho. Muitas vezes nós temos uma maneira de enxergar o trabalho que não é a maneira bíblica. É uma maneira distorcida,
que torna o trabalho um fardo, que torna o trabalho uma necessidade, um mal necessário para nós. E a segunda-feira é o pior dia da semana, porque a gente sabe que é o primeiro dia de trabalho, e depois dela ainda tem mais 5 dias trabalhando, e a gente pensa, segunda-feira não, né? E a gente pensa como aquela música vem à cabeça, né? Vida de gado, e a gente é levado a trabalhar, a gente é levado a ter que fazer coisas, e qual o sentido disso? Qual o sentido? Porque Deus, quando nós aceitamos a Jesus, Ele por sua graça nos alcançou, por que Deus não nos leva para o céu direto? Seria muito melhor, mas Deus nos criou para desenvolvermos e cuidarmos da sua boa criação aqui na terra. Nós fomos chamados para viver aqui. O próprio Senhor Jesus disse: não rogo que os tire do mundo, mas que os guardes do mal, porque Ele deseja que nós estejamos aqui, meus irmãos, e com a perspectiva do pecado entrando na boa criação de Deus, Deus nos torna sal e luz deste mundo. O sal preserva, o sal está aqui para preservar este mundo das consequências do pecado, para que esse mundo ainda se torne um lugar agradável para se viver. Mas se Deus retirar o seu povo da terra, esse mundo vai ser o pior dos lugares, porque Ele nos chama para cuidar e preservar a sua boa criação. Deus não se esquece da sua criação. Romanos capítulo 8 diz que a criação geme e aguarda ansiosamente o momento que Deus irá restaurá-la, irá tirar o mal e todo o pecado da sua boa criação, onde novos céus e nova terra serão formados e nós habitaremos para sempre com o Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Fomos chamados para servir a Deus não somente no ambiente de culto público, não somente o serviço cultico ao Senhor, mas também o serviço da vida a Deus, o nosso trabalho, o que nós fazemos na segunda-feira, na quinta-feira, lá no nosso trabalho, lá na nossa faculdade, lá na nossa escola, onde eu estou, eu sou chamado a servir a Deus, porque nós fomos criados para cuidar e desenvolver a boa criação de Deus. Veja como isso faz diferença para nós. Vamos pensar em 3 tipos de profissões aqui. Eu poderia dar muitas outras, mas eu vou usar essas 3 como exemplo para nós. Um advogado que é crente, ele não usa a sua profissão somente para ganhar o sustento da sua família. Ele não usa a sua profissão somente para advogar algumas causas, para cumprir aquilo que ele recebeu. Não, o advogado usa a sua profissão para confrontar o erro, para ajudar a estabelecer a justiça, para defender os fracos e oprimidos, para promover o bem na sociedade, porque Deus criou esse mundo bom. É completamente diferente quando nós entendemos aquilo que nós estamos fazendo da perspectiva de que servimos a Deus e não a homens, e não a nós mesmos, ou a nossa própria família somente. Um médico não está servindo apenas para salvar vidas, mas ele tem um conhecimento, ele sabe que ele é instrumento da providência de Deus para preservar a boa vida que Deus concede. Ele não está simplesmente salvando vidas, mas ele sabe que é um instrumento nas mãos de Deus para o bem-estar dos homens que Deus criou, dos homens que carregam a imagem e semelhança de Deus. Essa é a perspectiva de alguém que entende que vive não para si mesmo, mas vive servindo ao Senhor. O referencial não é a mim mesmo, e nem mesmo o próximo somente. O principal referencial é Deus, o nosso serviço é a Deus. Um professor não ensina somente um conteúdo determinado, mas o professor ensina as verdades de Deus. O professor de matemática ensina os seus alunos sobre um mundo que pode ser
descoberto e as leis que foram criadas pelo Criador. E ele ensina então a aplicar e a descobrir o potencial desta boa criação de Deus. Então, quando um professor crente vai para segunda-feira trabalhar, ele não deve ir lamentando, dizendo: eu vou ter que aguentar aqueles alunos, eu vou ter que aguentar aquelas bênçãos, eu vou ter que trabalhar hoje 8 horas por dia, eu podia estar fazendo um monte de outras coisas, mas eu tenho que ganhar o sustento da minha família. Não. Ele vai trabalhar na perspectiva de que ele está ali servindo ao Senhor, sendo usado para o bem comum, o bem da boa criação de Deus, refreando o mal na sociedade e servindo como uma bênção, como a graça comum de Deus que alcança todos os seres humanos. Essa é a perspectiva que esse texto nos traz, o cuidado e o desenvolvimento da boa criação de Deus. Nós fomos criados para servir o Criador. Mas o texto continua. Observe agora o verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Deus, além de nos criar para servi-lo, Deus nos criou para servi-lo em um relacionamento de obediência amorosa com Ele. É por isso que Ele forma o Éden e coloca o homem no Éden. Já pararam para pensar o que significa o jardim do Éden? Observe os detalhes desse texto. O que há no jardim do Éden? Olha o verso 9. Fez do solo o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Abundância de alimento. O que mais? Também a árvore da vida no meio do jardim. Vida em abundância. Árvore que concedia vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Daqui a pouco falaremos dela. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Novamente a ideia de abundância, de águas. Toda vez na história humana que nós observamos, as principais civilizações, as principais cidades, sempre se desenvolvem ao redor das águas. As plantas mais verdes estão ao redor das águas. Os lugares onde não há água, as plantas murcham, secam e por vezes morrem. O rio que regava o jardim representava a vida em abundância. Esse rio de Deus que passa no Éden vai aparecer lá em Apocalipse, capítulo 22, como fonte de vida, como rio da vida. A árvore que aqui aparece vai aparecer em Apocalipse 22, a árvore que traz vida e cura as nações, porque o Éden é um lugar abençoado por Deus em toda a criação, onde Deus derrama a vida e ordena a vida para aqueles que ali estão. Olha só o que o Éden é também, um lugar cheio de recursos. Olha o verso 11. O primeiro rio chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Olha só, pedras preciosas, recursos para que o homem desenvolvesse. O Éden é um lugar onde o homem não precisaria de mais nada, tudo que ele precisava estava no Éden. O Éden é um lugar, principalmente, onde Deus escolheu se relacionar com o ser humano. Deus visitava o homem no jardim. Primeiro, Deus o forma do pó da terra, e Deus está ali formando pessoalmente o ser humano, à sua imagem e semelhança. Deus aparece no jardim depois, formando a mulher, e Deus vai lá, bota um sono pesado sobre o homem dorme, e Deus vai lá, pega uma costela do homem. Se Deus quiser falaremos sobre isso na próxima semana. Deus visita o homem no jardim. O jardim é o lugar de encontro com Deus. É isso que significa o jardim, porque Deus estabeleceu um relacionamento com o ser humano. Agora,
Repare no verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por que Deus coloca uma árvore lá que o homem não podia comer? Por que Deus coloca no paraíso, no Éden, uma árvore que poderia tentar o ser humano a perder tudo aquilo que tinha? Deus está fazendo um teste, uma prova com o ser humano, porque Deus quer ser adorado pelo ser humano de livre e espontânea vontade. Deus não nos obriga a adorá-lo, meus irmãos. Deus não faz isso. Ele nos coloca até mesmo para adorá-lo. Ele muda o nosso coração, Ele muda a nossa disposição para que nós nos rendamos a Ele, livres, conscientes. É isso que Ele está fazendo com Adão. Ele quer ver se Adão de fato vai servi-lo, se Adão de fato vai se submeter a Ele, se Adão de fato quer se relacionar com Ele, se não há nada mais precioso para Adão. Por isso Deus coloca uma árvore lá. Essa árvore não tinha nada de especial, meus irmãos, não tinha um poder mágico nela, não. O que diferenciava essa árvore era que Deus disse: não comereis desta árvore. É isso. E Adão então recebeu esse teste. Ao longo das escrituras nós vemos Deus provando a fé do seu povo. Eu poderia citar, por exemplo, o caso de Abraão. Deus pede para ele o seu próprio filho, Isaque, o seu filho da promessa. Então Deus prova a fé de Abraão naquela situação, para ver se Abraão o amava mais do que ele amava o seu filho. Veja o teste de Deus. Nós poderíamos pensar no caso de Daniel. Daniel tinha uma posição no império, ele era governador, ele era um dos principais ali, mas um dia o rei resolveu fazer um decreto doido, não podia mais orar. Imagine não poder mais orar, mas Daniel preferiu o Senhor em vez do seu cargo, e ele orou, e o resultado foi condenado à cova dos leões. Porém Deus agiu, e Deus o livrou dali. Mas Deus estava testando a vida de Daniel. Poderíamos falar sobre Jó. Lembram de Jó? O Senhor Deus diz que aquele homem era bom, que aquele homem era íntegro. O Senhor Deus falou isso de Jó. Mas Satanás chegou diante de Deus e falou: ele é assim porque tu o abençoas. Tira isso que o Senhor tem dado para ele, para ver se ele ainda vai permanecer fiel ao Senhor. E Deus fez uma prova com Jó. E Deus disse: pode tirar. E Jó perdeu tudo que tinha. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, mas permaneceu fiel ao Senhor, porque Deus prova a fé do seu povo. E é isso que está acontecendo no Éden. Deus está provando a fé de Adão, para saber se ele continuaria servindo a Deus, se ele amava a Deus mais do que amava qualquer outra coisa. Talvez essa pandemia seja um teste de Deus para muitos de nós. Você perde a sua liberdade, talvez você perca a sua saúde, você perde o seu emprego, talvez você perca alguém, um ente querido, por conta dessa pandemia. E aí, você ainda vai continuar fiel a Deus? Ou não? Porque Deus sempre prova a fé do seu povo. No Éden foi assim. Mas nós sabemos que Adão, que nos representava, falhou no teste. E olha as consequências da desobediência a Deus. Verso 16, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente
certamente morrerás. A desobediência a Deus sempre produz morte. A morte nas Escrituras tem pelo menos 3 sentidos. A morte espiritual é a separação, a perda da comunhão com Deus. Nós vamos ver no capítulo 3 que quando o homem e a mulher pecam, algo acontece. Eles ficam com medo de Deus. Eles questionam a Deus. E por fim, eles são expulsos do lugar onde Deus se encontrava com eles. Eles são expulsos do Éden. E 2 querubins são colocados na porta do Éden, para que eles não mais tenham acesso ao lugar que Deus escolheu se relacionar com a humanidade. O homem, quando peca contra o Senhor, recebe como punição uma separação de Deus, uma morte espiritual, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A morte espiritual atinge todos os seres humanos. Efésios capítulo 1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É essa a situação do homem sem Deus. Essa era a nossa situação antes de nos convertermos a Jesus Cristo. Talvez seja essa a sua situação hoje, nessa noite. A morte espiritual. Mas o pecado também traz morte física. Por conta da entrada do pecado, Deus diz ao homem: do pó você foi criado, ao pó voltarás. E desde então, somente 2 homens não experimentaram a morte. Desde o início da história humana, somente 2 homens não experimentaram a morte, foram levados ao céu sem morrer. Até o Senhor Jesus, que se tornou homem, morreu por conta do pecado. Não o pecado dele, mas o nosso pecado. Mas 2 homens não morreram. Todos os demais. E se o Senhor Jesus não voltar, nós também experimentaremos a morte. Os nossos familiares experimentarão a morte, porque o pecado traz a morte, irmãos. É consequência. Mas há um terceiro significado da morte na Escritura, que é o pior de todos. É a morte eterna. A morte eterna, que está descrita em Apocalipse capítulo 19 e 20, é a separação eterna de Deus. Esse é o destino de todos aqueles que não se rendem a Jesus em vida. É isso que Deus está avisando Adão. Se você comer, se você desobedecer, o relacionamento será rompido, será quebrado, e as consequências são estas. Mesmo assim, Adão falhou. E nós em Adão falhamos. Mas teve um que não falhou. Teve um que foi testado, foi provado, foi tentado em todas as áreas, mas não falhou. Esse é o segundo Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se tornou homem, que viveu entre nós, cheio de graça e verdade, aquele cujos olhos dos apóstolos viram e as suas mãos apalparam. Ele, o Senhor Jesus, viveu de forma perfeita. O segundo Adão, para nos salvar do pecado e da morte e da condenação eterna que estava sobre nós por conta dos nossos pecados e da nossa desobediência. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nosso Senhor Jesus. O hino que nós cantamos, maravilhosa graça. Que graça maravilhosa, irmãos. Ela é maior que a minha vida inútil. Os irmãos repararam no que cantaram?
A graça de Deus é maior do que a nossa vida inútil. Inútil para quê? Para buscarmos a Deus. Mas a graça nos alcança quando nós não estávamos buscando a Deus. A graça nos alcança quando estávamos perdidos. Porque não fomos nós que pagamos o preço do nosso pecado. Foi Jesus vivendo e morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Esta é a abundante graça que Ele nos dá. Dá a todo aquele que nele crê, que confia. Esta é a graça do Senhor, porque fomos criados para servir a Deus em um relacionamento de obediência amorosa, e falhamos nisso, mas existe um Deus que não falha e que nos dá redenção. Louvado seja o Senhor por Jesus Cristo. Eu quero encerrar pensando em algumas aplicações finais para nós. A partir desse texto, você tem encontrado sentido na vida? Vou melhorar a pergunta. Você tem encontrado sentido em Deus para a sua vida? Porque quando nós colocamos o sentido da nossa vida na criatura, que é efêmera, que é limitada, nós facilmente podemos perder o chão. De uma hora para outra, tudo pode mudar na nossa vida. E nós podemos perder o sentido, a razão. Quantos hoje se encontram em depressão? Depressões, fruto de frustrações. Fruto de quando o alicerce é tirado. Fruto de colocar a confiança na criatura, em vez de colocar a confiança no Criador. Quantas pessoas passando por isso? Quantos tirando a própria vida porque perderam o sentido? Jovens, adolescentes, fazendo isso porque estão pressionados por conta do vestibular. E eles querem agradar os pais, eles querem agradar os amigos, a sociedade. E se eles não conseguem, em vez de encarar os amigos, eles preferem tirar a própria vida, porque estão colocando o sentido no lugar errado. Eles querem agradar aos outros. É o famoso temor do homem. Quando nós fomos criados para servir e agradar o Criador. Quantos estão sem sentido? Talvez seja o seu caso nessa noite. Talvez você que ouve pela internet. Talvez seja o seu caso. Mas eu quero dizer para você, em Cristo Jesus, é possível restaurar o sentido. Sempre há esperança em Cristo Jesus. Porque Cristo veio para restaurar tudo aquilo que o pecado estragou na boa criação. E Ele pode restaurar a tua vida. Ele pode fazer isso. Eu queria dizer agora a você que tem uma visão equivocada a respeito do trabalho, do serviço. Que você trabalha apenas para si mesmo ou para o bem da sua própria família. E depois dessa exposição eu quero te encorajar a mudar a sua forma de pensar o trabalho. A trabalhar para desenvolver, para guardar, para cuidar da boa criação de Deus. Para o bem comum. Foi assim que o cristianismo mudou o mundo, meus irmãos. O cristianismo é o maior movimento de mudança da história. É por conta do cristianismo que a escravidão acabou. Ou pelo menos acabou em grande parte do mundo. O cristianismo traz dignidade à vida humana. O cristianismo valoriza as mulheres, os homens, as crianças como gente de igual importância. O cristianismo valoriza as pessoas de todo tipo de cor. Porque todos foram criados por um único Deus e todos foram criados à imagem e semelhança desse Deus. O cristianismo não pode ficar restrito à nossa família ou restrito às atividades de culto público. Ele precisa avançar para mudar a sociedade ou pelo menos ser uma presença fiel, preservando algo de bom nesse mundo criado por Deus, mas afetado pelo pecado. Você foi chamado para isso. Não encare a sua profissão, não encare a sua vocação como simplesmente um meio de sustentar a tua família, mas como um serviço ao Deus Criador,
cuidando, desenvolvendo esta boa criação, como instrumento da graça comum de Deus a todos os homens. Se você precisa fazer isso, volte para a cruz, peça perdão ao Senhor, confesse o seu pecado e diga a Ele que você quer mudar, diga que você quer oportunidades. Talvez você esteja desempregado e a sua oração tem sido: Senhor, eu preciso de um emprego para sustentar a minha família. E essa é uma oração digna de um pai de família, de uma mãe de família, mas eu quero te levar a ir além disso. Eu quero te levar a pensar: Senhor, eu quero um trabalho também para desenvolver, para cuidar da tua boa criação, para o bem do próximo, em serviço ao Senhor. Porque a nossa vida só faz sentido quando está direcionada para Deus e não para nós mesmos. Quero encerrar com uma citação de um irmão que viveu há muitos anos atrás, um irmão chamado Agostinho. Ele diz assim: fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, até descansar em ti. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor dá sentido, propósito à nossa vida, à nossa existência. Obrigado porque o Senhor nos chama para te servir. O Senhor que é o Deus Altíssimo, Deus soberano, Deus grande, Deus poderoso, nos chama, seres tão pequenos, para te servir. Que privilégio. Se há, Deus, alguém que ainda não serve ao Senhor, aqui no nosso meio, ouvindo esta palavra, que o Senhor mude o coração, coloque desejo de te servir, Deus. Um serviço em obediência amorosa. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto público. O culto do ajuntamento do povo de Deus. Que coisa boa poder nos reunirmos aqui. Agora o culto da vida continua na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, onde quer que estejamos. Eu quero convidar o pastor Valdenberg. Ele vai fazer a oração final e impetrar a bênção sobre as nossas vidas. Por favor, coloque-se em pé enquanto ele vem. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. Eu sei que é um privilégio para nós estarmos aqui e nós pensamos naqueles que queriam estar e que ainda não puderam. Eu rogo que os irmãos orem por eles. Como foi falado no culto da manhã, nós os que estamos aqui não somos melhores do que os que não estão, nem somos mais santos ou mais especiais, mas estar aqui nos tornou mais responsáveis pelos que não estão. Então aproveite essa semana e faça uma ligação. Esse povo que não está aqui hoje, ele esteve aqui e sustentou essa obra por longos 105 anos. Esse povo de cabelo branco, que hoje não pode estar aqui, foi quem pregou e sustentou e que abriu campos em obediência ao Senhor. Esse povo merece a nossa gratidão, merece a nossa honra, o nosso reconhecimento. São eles os notáveis nos quais temos todo o prazer, diz o salmista. Então, vamos orar por eles, como já falou o pastor Vinícius também, e pedir que o Senhor acelere o encerramento
deste vírus. E que nós possamos estar aqui com as crianças, e com os corais, e com os nossos idosos, com todo o povo de Deus, celebrando Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Senhor, muito obrigado pelo reinício dos cultos presenciais. Muito obrigado pela liberdade de entrar neste espaço e cultuar o Senhor na beleza da santidade. Obrigado por Jesus Cristo e pela autoridade do seu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por todo este culto. Mas queremos, diante do Senhor, clamar a bênção do Senhor para aqueles que começaram esta obra e que por conta deste vírus se viram impedidos de estar aqui. Gente que o Senhor ama, gente que o Senhor usou e que está usando, mas que por conta do momento, de uma situação, não puderam estar conosco. Gente que queria estar e o Senhor os conhece. Suplicamos que o Senhor os abençoe, que o Senhor seja com eles e fortaleça neles a fé e dê a eles a força para superar um pouco mais. Esperar apenas um pouco mais, porque logo, logo estaremos todos juntos aqui para celebrar a vitória do Senhor sobre a morte. Deus querido, abençoe o teu povo. Abençoe, ó Deus, a igreja que se reúne aqui e a igreja que se reúne em casa. Clamamos tua bondade sobre isso. Visite sim, ó Deus, todo este povo, em nome de Jesus, o teu Filho, e para a glória dele também. Amém. O Senhor te abençoe. O Senhor te fortaleça. O Senhor te visite com paz, com harmonia, com alegria. O Senhor multiplique o pão na tua mesa, luz para os teus olhos, sabedoria para as tuas decisões, proteção para os teus filhos. O Senhor te guarde do que Ele chama de mal e te fortaleça e te abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.